Olá, corações! Eu quero começar esse vídeo dizendo que nem todo dia você estará motivado, mas seja disciplinado. E hoje vamos falar sobre persistência, que é o que devemos ter para chegar no nosso objetivo. Além de ser disciplinado, devemos ter persistência, que assim conseguimos chegar onde nós queremos. E o que é persistência para você? Eu vou te explicar o que é persistência. É continuar agindo com firmeza e constância em direção a um objetivo. Então, fica até o final desse vídeo, porque eu te garanto que você não vai se arrepender depois de ver esse vídeo, depois de aprender. Eu te garanto que você vai sair com outra mente desse vídeo. Então, fica até o final e bora lá. Então, a persistência é que mesmo ao fracasso, mesmo ao desânimo, mesmo nas circunstâncias da nossa vida, mesmo nas dificuldades, é a gente tendo estratégia, fazendo novas estratégias para não desistir da meta final. Ou seja, não deu certo por exemplo, quero fazer um vídeo, ou eu quero ter um estudo de alguma coisa, quero aprender alguma coisa. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que ter estratégia. Isso é persistência. Que mesmo alguma coisinha ali dando errado, mesmo você tentando de uma forma e não deu certo, não é porque deu certo daquela forma que a gente já tem que desistir do começo ou no meio do processo. Não, você tem que tentar outra estratégia. Não deu certo daquele jeito, eu vou tentar de outro. Porque assim, na constância, na persistência, que a gente consegue chegar lá. Ou seja, sem desistir da meta final, porque eu te garanto que se você fazendo isso, você tendo persistência, você vai sim conseguir chegar lá. E principalmente com a ajuda de Deus. Você vai sim conseguir chegar lá. Você vai alcançar seus objetivos. Você vai conseguir alcançar o sucesso que você tanto almeja, sabe? Você vai conseguir realizar seus sonhos. Então é na persistência que você consegue tudo. E é nisso que obtém sucesso. Então, tenha persistência, persevere, que você vai ver que você vai chegar sim, você vai conseguir chegar onde você tanto almeja. E principalmente, a gente tendo disciplina. O que é disciplina? Eu falo sobre um vídeo anterior, quem não assistiu já corre lá e vai assistir, sobre o que é a disciplina. E a gente principalmente tem que ter disciplina, porque a gente tem que fazer mesmo desanimado, mesmo porque nem todo dia a gente vai ter uma motivação para fazer. Então a gente tem que fazer ali, ó, tem que fazer porque tem que fazer. Então isso é disciplina. Então bora lá. Eu vou te dar um exemplo da persistência. Vou dar um exemplo de estudo. Por exemplo, eu quero estudar. Para você entender melhor. Se você quer aprender sobre algo, eu quero ser advogado ou um médico, seja lá o que for, ou seja no trabalho. Então, se eu quero estudar para aquilo que eu quero aprender, eu quero aprender mais matemática, seja lá o que for que você queira aprender ou fazer, ou começar um projeto, ou até mesmo gravar um vídeo. Então, vou te dar esse exemplo aqui no estudo. Você fala assim, eu quero estudar um pouco. Aí você pega lá um livro, começa a ler o primeiro dia. Não entendi. Você não vai deixar pra lá. Não, todo dia você vai ler a mesma coisa que você não entendeu, até aquilo entrar na sua mente, abrir o seu entendimento, te dar clareza. Assim você consegue entender e começar a aprender aquilo que você quer. Porque a gente não aprende do primeiro dia. Gente, tudo tem processo, então devemos todo dia tentar, todo dia persistir. Então, quando eu não entendo de primeira alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou buscar novas formas de aprender. Por exemplo, eu vejo um vídeo lá, aquele vídeo eu não entendi nada sobre. Eu vou buscar. Se não deu certo aquele, eu vou buscar outros vídeos, porque pessoas falam de várias formas, de várias maneiras, e nem toda
nem toda pessoa que fala, você aprende de primeira. Tem, por exemplo, é igual na sua escola. A professora, ela fala de uma forma. Tem alunos que entendem da forma que ela falou, mas tem alunos que precisa de mais estudo. Tem alunos que só vão abrir a mente e entender com mais clareza estudando de outra forma. Então, eu falo isso não só para estudo, eu falo isso para um serviço, eu falo isso para um projeto que está na sua mente, falo isso também para qualquer outra coisa, seja ler a Bíblia. Esse ano eu quero ler mais a Bíblia, mas eu não entendo nada sobre. Então, a gente tem que buscar isso todo dia, sabe? Para ir abrindo a nossa mente com mais clareza e principalmente colocando Deus em primeiro lugar de tudo, porque é Ele que vai abrir nosso entendimento, pedindo sabedoria a Ele todo dia. Porque eu te garanto que Ele vai te ajudar, eu te garanto que se você persistir no que você quer, Ele vai abrir seu entendimento, Ele vai te ajudar. Porque com Deus tudo fica mais leve. Eu não vou te falar aqui que é fácil, eu não vou te falar aqui que é fácil, não vou te falar que não vai ter obstáculo no caminho, porque vai sim, mas isso vai servir de aprendizado, isso vai te dar força para você enfrentar desafios maiores lá na frente. Então, é igual um ditado que as pessoas sempre falam: gotas de água perfuram a pedra. O que quer dizer isso? Cada dia ali, se você insistir, vai abrindo o caminho, cada dia. Então não desiste, entendeu? Então não desiste, porque de grão em grão você vai conseguindo, entendeu? De grão em grão você vai conseguindo. Então guarda essa frase guarda essa frase, comenta essa frase aí para você guardar e não esquecer. Gotas de água perfuram a pedra. Se você nunca ouviu esse ditado, você grava para você todo dia, para isso todo dia te motivar. Eu sei que nem todo dia a gente vai estar motivado, mas temos que ir mesmo desanimado, porque é no caminho que o Senhor nos dá força para continuar. Outra coisa, não desanima, persista mais um pouco e não cultiva pessimismo. Ou seja, não fica, mas e se não sei o que lá, e se, entendeu? Não fica, e se não der certo, mas hoje eu tô tão... Não fica cultivando pessimismo, cultiva positividade, coloca positividade aí. Ou seja, centraliza no bem a fazer, entendeu? E esquece as sugestões do medo. Para de dar sugestões de medo aí, esquece. Eu sei que não é fácil, não tá sendo fácil pra mim também, não é fácil pra ninguém, mas é assim que a gente vai conseguir. Você vai ver que vai valer a pena. Quando você chegar lá, você vai falar: meu Deus, quanta coisa eu aprendi, olha onde eu cheguei. E avança, ainda que seja por entre lágrimas, avança, mesmo ali, um dia você para, chora, um dia você... Porque vai ter dias assim, gente, vai ter dia de caos, vai ter dia que não são fáceis, vai ter dias que a gente quer parar, desistir, jogar tudo pro alto, mas é nesses dias que a gente tem que buscar mais força, é nesses dias que a gente não deve dar lugar pro inimigo. Sabe por quê? Porque ele tá ali o tempo todo esperando você desistir pra dar risada, entendeu? Então não vamos deixar com que ele vença, sabe por quê? Porque temos um Deus maior do que nossos problemas, temos um Deus maior que tudo, e eu te garanto que você vai conseguir. Eu profetizo palavra de bênção sobre a sua vida, que você vai conseguir chegar onde você quer. Mas para isso temos que fazer a nossa parte, porque Deus ajuda, Deus nos abençoa se fizermos nossa parte. E trabalha constantemente, não se impressiona com a dificuldade, porque a gente sabe que ela vem. A gente tem que fazer, cada dia, constantemente. E se um dia falhar, se um dia parar ali, quando você tá exausto, no outro dia, tenta fazer o dobro. Tenta juntar as suas forças que você tem, faz um dobro. Faça uma oração pedindo força ao Senhor, que eu te garanto que Ele vai te dar. E mais uma coisa que é muito importante: siga pessoas
que tenha experiência na área que você quer. Seja num projeto, por exemplo, eu quero trabalhar ali com a internet. Siga aquelas pessoas que têm experiência naquela área. Busca conselho de pessoas mais velhas que já tá há muitos anos no ramo. Até mesmo quando você que está querendo abrir uma empresa, você que está querendo começar um projeto, um estudo, procura aquelas pessoas que já tá experiente na área, porque isso vai te ajudar muito. Porque temos que ser influenciável por gente grande, mas não influenciável por qualquer coisinha, porque hoje em dia, ultimamente, a gente tá sendo influenciável por tudo que a gente vê, a gente segue o bando. Não, a gente tem que ser influenciável por aquilo que a gente quer, não porque, aquela pessoa tá fazendo aquilo, eu vou seguir o bando, não. Se Deus colocou um projeto no seu coração ou algo na sua mente para você fazer, você vai buscar aquilo que Deus colocou no seu coração, entendeu? E você vai atrás de pessoas que trabalhem naquela área ou façam algo do tipo daquela área. E você vai ser influenciado por aquilo, entendeu? Ou seja, não por quem é abaixo de nós. Por exemplo, você tem que ser influenciável por gente que fala coisas positivas, entendeu? Não, por exemplo, você busca pessoa que vamos supor, alguém da nossa família ou algum amigo que se diz amigo, fala assim, que não vai dar certo. Que primeiro que você já começou errando só em você falar pra alguém. Quando a gente quer fazer uma coisa que tá no nosso coração, no começo não devemos falar para ninguém até aquilo começar a dar resultado. Depois você começa a falar para pessoas que é confiável. Não devemos falar as coisas para todo mundo, sabe? Sair falando antes do tempo. Deixa Deus trabalhar, sabe? Deixa você começar a ver resultado primeiro, que aí você vai ver. Enquanto isso, você segue gente grande naquela área, entendeu? Vai fazendo as coisas na caladinha, que eu te garanto, você vai ver que lá na frente você não vai se arrepender, não. Porque várias vezes, eu coloquei um projeto na minha cabeça e tive vontade de falar, porque eu gosto daquela pessoa, eu tive vontade, assim, nossa, de falar, sabe, com tanta alegria, comecei um projeto porque a gente tem, comecei um projeto, a gente quer ganhar incentivo daquela pessoa, sabe, que a gente gosta, mas nem sempre, às vezes, vai ser do jeito que a gente quer, porque só o Senhor conhece o coração daquela pessoa. Às vezes a gente acha que aquela pessoa é tão boa pra nós, mas só Deus sabe o que tem por trás, sabe, dos corações. Só Deus conhece o coração de cada um. Então devemos vigiar, devemos orar, devemos pedir discernimento ao Senhor. Senhor, será que aquela pessoa é realmente confiável? Senhor, me dá o discernimento de saber qual as pessoas que eu devo andar, qual as pessoas que eu devo contar algo, entendeu? Então, não permita que os irmãos desequilibrados te destruem o trabalho ou apaguem a esperança, sabe, que você tem no seu coração. Então, para você não dar brecha para isso, evita falar. Fica guardadinho aí, vai fazendo o processo, até uma hora você sentir no seu coração de falar e para a pessoa certa, para a pessoa que Deus vai te discernir, Ele vai te direcionar para quem falar. E principalmente, não falar para pessoas que estão abaixo de você, que não entendem daquilo que você tá fazendo. Porque muitas vezes, tem até pessoas que gostam da gente sim. Tem sim, mas às vezes a pessoa não entende. Porque a pessoa não tá naquele mesmo nível que você, ou não tá naquele mesmo sonho que você, sabe? Porque às vezes você tá com um projeto no seu coração e a pessoa tá em outra, com outra visão, com outra mente. Então às vezes ela não vai entender aquilo que você tá vivendo ou tá querendo, porque às vezes você pensa em algo maior e às vezes o pessimismo daquela pessoa, por não sonhar alto igual você, vai começar a te dar palavras negativas, às vezes não porque ela quer, mas porque ela não tem o mesmo olhar que você, não tem a mesma visão que você, entende? Às vezes não tem a mesma fé que você. Então, devemos,
esperar o momento certo, saber com quem devemos falar as nossas coisas. E mais uma coisa, não desista da paciência. Tenha paciência e não desiste dela, porque é na paciência que tudo se move. Convence-te de que a vitória espiritual é a construção para o dia a dia. E outra, não creias em realizações sem esforço. Não acha que tudo é fácil não, porque não é. Entendeu? Coisa que vem fácil demais, vai fácil, e tudo que é bom gera esforço. Tudo. E outra, não dramatize provocações e problemas. Por exemplo, alguém sabe que você está fazendo algo. Porque tem coisas que pessoas vão saber, tem coisas que é pro público, aí o pessoal, vamos supor um vídeo que você tá fazendo, ou algo do tipo, as pessoas vão começar a tirar sarro, pessoas que não entendem, porque sempre vai ter isso, sempre, pra todo mundo, e a gente não deve dramatizar isso, a gente deve, olha para os comentários positivos, não olha pra isso não, a gente não deve dramatizar, colocar isso no nosso coração e falar, eu vou desistir porque olha o que essa pessoa falou pra mim, olha, não, é nesses comentáriozinhos que você deve criar mais força para provar que você consegue sim. Então não dramatize problemas também que vem pela frente. Tipo, com pessimismo, Senhor, nossa, mas esse problema tá tão grande, eu acho que eu não vou conseguir, sabe, se dramatizando. Não, o problema tá grande, mas meu Deus é maior. E outra, cria o hábito da oração. Gente, a gente deve ter oração constantemente e vigiar, oração constantemente, entendeu? Não acho que sua oração tá muita não, porque nunca a oração é muita para Deus. Então se apegue mais em Deus e persevera no trabalho que Ele te confiou. E assim você vai vencer, eu te garanto isso. Vamos ler um pouquinho em Hebreus, porque tudo tem que... Eu gosto de ler assim, tudo e botar a Bíblia como exemplo. Porque a Bíblia, principalmente, é uma das chaves, é uma coisa extraordinária. Nós temos que ter o hábito de ler a Bíblia, temos que ter esse hábito. E lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 36, vai dizer assim: pois vocês precisam perseverar com paciência, para que, fazendo a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, ou seja, a promessa. Então, a transformação só é possível quando reconhecemos nossa necessidade de mudar. E mais uma frase que eu gosto de ler muito: quem não desiste encontra motivos para um novo amanhã. Anota essa frase aí. E outra, quando você está começando, olha os pequenos resultados, comemora como se fossem grandes, agradeça, sabe? Agradece ao Senhor, porque até aí Deus tem te ajudado. Quando valorizamos os pequenos começos, Deus nos confia grandes conquistas. Coloca Deus na frente de tudo, porque é com Ele que tudo se renova e ganha sentido. Sabe por quê? Porque o novo vem para aqueles que perseveram. Então persevera no Senhor, persevera naquilo que você está fazendo, persevera naquilo que Ele te entregou e colocou no seu coração. E tudo que fizermos, devemos sempre orar antes. E isso nos dá força para continuar. Então, vou te dar uma dica aqui para você ter resistência. Eu até anotei essas dicas e eu vou ler aqui para vocês. A primeira dica: devemos manter uma vida de oração constante, que foi o que eu já falei aqui para vocês. Cada vez que nos dirigimos a Deus, algo dentro de nós é transformado, e isso é verdade. Cada tempo que passamos com Deus nos encoraja, nos fortalece, nos direciona, nos impulsiona para prosseguir. E também Deus vai nos dando discernimento, Ele vai abrindo a nossa mente, sabe, para o novo, nos dando ideia. Aí você fala: nossa, não tenho ideia nenhuma, não tenho ideia de nada. Ora para você ver se você ainda vai continuar sem ideia. Um momento com Deus é capaz de mudar tudo. Então olha a preciosidade, como é bom falar com Deus,
Como é bom a gente ter intimidade com Ele. Eu quero ler também um pedacinho de lá no livro de Samuel, porque eu li essa passagem e Deus me deu esse exemplo de Ana, sabe? Como ela perseverou em oração. Olha como ela, mesmo angustiada, ela não desistiu, desistiu de insistir a falar com o Senhor. Então, eu vou ler aqui um pedacinho de 1 Samuel, lá no capítulo 9. Aí eu vou lendo em cada tópico separado. Depois você entra lá e lê todinho esse capítulo, como é maravilhoso. Como você vai ver como o Senhor vai falar com você através desse exemplo de Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí vamos lá no versículo 12. E sucedeu que, perseverante ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. E ali, ele achou que ela estava embriagada, né? E ela explicou: Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada, eu estou clamando ao meu Senhor. Ela vai falar: não tenhas, pois, a tua serva filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ou seja, Ana insistiu. Ana, ela estava ali, muito tempo. Ana era estéril, né? Então ela estava muito tempo ali clamando. Então ela foi lá e fez um voto, ela clamou, ela não desistiu, ela persistiu e o seu pedido foi atendido. E ela disse, aí lá no versículo 18 vai dizer: e disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste, porque ela não tinha nem comido, ela estava tão angustiada ali, lá no banquete, que ela não quis nem comer, ela só queria ir lá e clamar, e falar, né, com ele. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concedeu e teve um filho, e chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido, ó Senhor. Olha que maravilha de palavra, né? Então, a gente devemos tomar esse exemplo de Ana, que persistiu e não desistiu, que era uma coisa impossível aos olhos humanos, né? Mas para Deus nada é impossível. Se a gente persistir, a gente tem que ter fé e persistir, perseverança no Senhor, que você vai ver que no final você vai conseguir, você vai chegar lá. Devemos ter fé, e além da fé, temos que ter obras, porque fé sem obras é morta. Então devemos, além de fazer o que Deus colocou no nosso coração, além de persistir, devemos ter fé. Então eu venho falar aqui para você não ser uma pessoa pessimista, aquela que foca no negativo, sabe? Que fica tudo colocando alguma coisa negativa no meio. E é isso, fiquem com Deus e um beijo, e até o próximo vídeo.